Olá, hoje é 7 de novembro e o título desse vídeo é a separação dos poderes da República e eu viso falar hoje sobre o dia D da Justiça Brasileira. Hoje está acontecendo o julgamento sobre a prisão a partir de segunda instância e o STF terá que escolher entre a nação brasileira, entre o povo e os bandidos. E tudo que nós não precisamos nesse momento é impedir a prisão de bandidos ou então soltar bandidos que já estão presos. Não queremos ser uma ilha de impunidade, porque a situação está melhorando. A violência no Brasil está diminuindo graças à atuação do novo governo. Mas essa decisão garantista e juristocrática do STF é todo um esforço conjunto que tem é, de uma esquerda e de uma determinação globalista garantista. As pessoas pobres, os sem crachás, os desempregados, aqueles que estão sem esperança, os periféricos, né, vão ver todo o seu sacrifício, sua esperança ir água abaixo. E aí só uma queda da Bastilha, como já ocorreu na França, pode resolver o problema. O que aconteceu lá com a queda da Bastilha? Foi justamente por causa de justiça. Tinha gente presa, o povo não queria, o povo estava desarmado e resolveu rebentar com tudo para poder resolver. O STF hoje, até hoje, ele sempre foi muito generoso com os poderosos, com os grandes, né? E inclemente, e cruel até com os pequenos, com os pobres, com os anônimos, né? Aqueles sem crachás, como se diz. Aqueles que não podem pagar os advogados caros e que atuam lá na Corte Celestial, que andam lá de bermuda e telefonando para os ministros. Então, hoje, 7 de novembro, o poder, como sempre, continua a emanar não do povo, mas lá dos ministros, né? Não como diz a Constituição que o poder emana do povo. Não, na nossa realidade o poder emana é lá do STF, lá dos senhores deuses, ministros Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio, Toffoli e tantos outros. Eles estão na iminência agora de aliviarem a vida dos criminosos, a vida processual dos criminosos, dos corruptos, dos colarinho branco, e soltar o pessoal da Lava Jato, o ladrão Lula, para que continue aquela revolução bolivariana, aquela revolução socialista, continuar a roubalheira no Brasil. E o Congresso, o que o Congresso tem feito? O que o Senado tem feito? Muito pouca coisa. Eles estão ajudando ao caos. E eu cito o maior exemplo disso é a CPI da fake news, que só uma pessoas muito desconectadas da realidade, muito esquerdopata, né, muito doente, para ignorar que essa CPI é tão inútil quanto foi inútil a tentativa que o Lula fez de regulamentar a mídia na época dele. O mundo hoje tornou-se digital, já faz 2 décadas que o mundo é digital. A eleição do Obama em 2008, por exemplo, ela foi digital. O Obama era homem de esquerda, não tinha muito espaço e as redes sociais o ajudaram. Depois o Trump, aqui no Brasil, o Bolsonaro também não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro e foi eleito com a ajuda das redes sociais. Todo mundo fez isso, eu ajudei, inclusive. Então, dos tempos para cá, né, as coisas são assim. Qualquer pessoa que tem um celular, ele é um cidadão que está no exercício da sua democracia. Ele tem a situação do mundo em tempo real, ele pode emitir a sua opinião, né? Então, a situação mudou. E a esquerda, ela não quer isso. Tudo que ela quer é censurar essas coisas porque ela está perdendo o terreno. Eles não têm condições de entender que o mundo se tornou assim. A democracia, hoje em dia, está aberta ao mundo. Em qualquer praça, em qualquer lugar, as pessoas estão mais bem informadas. Então, eu fiz vários vídeos a respeito dessa condenação a partir de segunda instância, né? Tem muitos vídeos aí no YouTube. E a Constituição de 88 diz lá no inciso 57 do artigo 5º que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Isso é o que diz na Constituição. Mas isso não significa que uma pessoa não possa ser presa. Ele deve ser preso, né? Nenhum princípio penal pode ser considerado absoluto. E a Constituição, ela é uma carta de princípios. E depois tem as outras leis que regulamentam esses princípios. Então, portanto, esse princípio da presunção de inocência, ele deve ser interpretado juntamente com outros princípios, como o princípio da justiça, da segurança, da proteção à vida, da eficiência, né, da probidade, que devem
ter na lei a sua proteção. Assim como a gente deve ter na lei o nosso direito à legítima defesa. Isso, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, por exemplo, são, são, são coisas que regulamentam princípios que a pessoa tem, direito, o princípio da proteção à sua vida. Então, esse princípio de presunção de inocência, ele visa evitar que alguém possa ser preso antes de ser processado, submetido a um processo, antes da acusação ter as condições de provar, que o ônus da prova ela cabe ao acusador, né? E o acusado tem o direito à ampla defesa. Então, isso ocorre durante o julgamento de primeiro e segundo grau. Ali que ocorre essas oportunidades do réu se defender, da acusação apresentar as provas, e ali fica encerrado esse processo. O resto, depois do segundo grau, são apenas teses jurídicas ou chicanas que podem ser discutidas lá nos tribunais superiores, desde que o réu vá preso, para garantir a lei, garantir a ordem, garantir a proteção às vítimas. E o bandido tem que sair de circulação. Senão não adianta, não há justiça, senão é brincadeira. Então, essa prisão em primeiro e segundo grau, ela é regra na maioria dos países que eu consultei aí em estudo de direito comparado, né? Eles adotam o princípio da presunção de inocência sob pena de inviabilizar a justiça e soltar todos os bandidos. Mas isso, na realidade brasileira, seria impossível, pode significar a impunidade. A prescrição das penas dos criminosos, de colarinho branco, porque eles têm dinheiro, pode pagar, pode protelar, pode andar com dezenas de recursos. Então, quanta gente teve o processo prescrito lá no STF? Quantos políticos escaparam da cadeia porque o processo lá durou anos e nunca foi julgado? É por isso que tem que acabar com esse negócio de segunda instância. Lembramos que aquele deputado, vou citar alguns exemplos dessa excrescência aí das apelações da segunda instância, terceira instância, quinta instância, como estão usando aí. O deputado paranaense que cometeu um homicídio triplamente qualificado, ele ofereceu 34 recursos e ficou 9 anos recorrendo e nunca era preso. Isso é um absurdo. E aquele senador que foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, ele ofereceu 36 recursos e só foi para a cadeia 20 anos após o cometimento dos crimes. Isso é um absurdo. Quase que ele escapou, quase que prescreveu tudo. E o que dizer daqueles auditores fiscais que foram processados por terem roubado 30 milhões de dólares e depositado na Suíça? Então, eles durante 20 anos, eles foram apelando para a segunda, terceira instância e a pena acabou prescrita. E aquele escandaloso caso do jornalista Pimenta Neves, que em 2000 ele matou a namorada Sandra Gomide com 3 tiros nas costas. Ele foi réu confesso, ele confessou na delegacia, tudo foi provado e ele ficou 9 anos recorrendo do crime para depois ser preso e assim mesmo já deve estar solto porque ele cumpriu uma pena bem pequena, um sexto da pena, porque era réu primário, bons antecedentes, tinha residência fixa, não sei o quê. Então, um absurdo uma coisa dessa. Nem vou falar mais em outros casos, não vou dar nomes para não levar um strike no canal. Então, o que eles querem hoje? É cumprir a agenda globalista do desencarceramento do maior número de presos possível, soltar todo mundo, soltar os corruptos. O que é isso que quer o PSOL, o PT, o PCdoB, o Centrão. Hoje eles estão em festa e eu já estou de luto, aguardando sempre o pior. A gente lá da Corte Suprema só se pode esperar o pior. Mas nós não podemos deixar isso passar em brancas nuvens, né? Nós temos que fazer o parlamento entender que é preciso respeitar a separação dos poderes, que os parlamentares têm que trabalhar, não adianta eles ficar com medo, se autoprotegendo lá e não empichar esses ministros, não fazer a CPI do lava-toga porque eles têm medo. Não temos que ter medo. Eles estão lá porque o povo votou neles e o povo está cobrando uma solução disso aí. Isso não pode ficar assim. Então, pessoal, se inscreva no meu canal, nesse botão à direita aí, para que a gente possa compartilhar isso e vamos sentar o dedo porque hoje o bicho tem que pegar.